Antes de ser Paulo, o apóstolo das nações, ele era Saulo, e seu nome já causava temor entre os cristãos. Nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, uma região estratégica do Império Romano, Saulo veio ao mundo em um lar judeu, fiel à tradição dos fariseus. Filho da tribo de Benjamim, educado desde pequeno para conhecer e guardar a lei de Moisés. Mas Saulo não era apenas mais um entre os religiosos da época. Ele era cidadão romano de nascimento, um privilégio raro e poderoso. E além disso, foi instruído por Gamaliel, o mais sábio mestre da lei entre os judeus. Atos capítulo 22, versículo 3. Ele cresceu envolvido pela Torá, pela tradição, pelo zelo absoluto, pela pureza da fé judaica. Tornou-se um fariseu irrepreensível aos olhos da religião. Ele mesmo diria mais tarde: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Mas algo inquietava o coração de Saulo. Um nome começava a ecoar nas ruas, nas sinagogas, nos becos e nas casas: Jesus de Nazaré. Ele nunca viu Jesus, não esteve entre os 12 discípulos, não testemunhou os milagres, nem ouviu a voz suave do Mestre, mas sabia que aquele nome estava abalando Jerusalém. Homens e mulheres declaravam que Jesus havia ressuscitado e que era o Filho de Deus. Para Saulo, aquilo era um escândalo, uma afronta à lei, uma heresia imperdoável. A seita dos cristãos crescia e ele decidiu destruí-la. Movido por um zelo cego, Saulo tornou-se perseguidor implacável. Arrastava os que criam em Jesus, invadia lares, prendia homens, humilhava mulheres, lançava todos nas prisões. Atos capítulo 8, versículo 3. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 1. Estava presente quando mataram Estevão, o primeiro mártir cristão. Segurou as vestes dos que atiravam pedras, aprovara sua morte com frieza no coração. Atos capítulo 7, versículo 58. Para muitos, Saulo era um herói da fé judaica, mas para os cristãos ele era um terror, um caçador impiedoso. Não aceitava o nome de Jesus, não tolerava o evangelho da graça e estava disposto a fazer o que fosse necessário para erradicar essa nova fé. Foi até o sumo sacerdote, pediu cartas oficiais, queria ir até Damasco, capturar os cristãos que lá se escondiam. Tinha autoridade, tinha fúria, tinha convicção de que fazia a vontade de Deus. Mas o que Saulo ainda não sabia é que no caminho para Damasco não encontraria apenas discípulos escondidos, encontraria o próprio Jesus Cristo. O céu estava limpo naquele dia. O caminho para Damasco parecia tranquilo, mas dentro de Saulo havia uma tempestade. Ele cavalgava com um único propósito: perseguir, prender e destruir os seguidores de Jesus. Trazia nas mãos cartas do sumo sacerdote, autoridade oficial para entrar nas sinagogas, identificar os cristãos e levá-los presos a Jerusalém. Atos, capítulo 9, versículo 2. Mas o que Saulo não sabia é que aquele caminho o levaria ao confronto mais decisivo da sua vida. Encontro que mudaria seu destino para sempre. Já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz vinda do céu, mais forte que o sol, brilhou ao seu redor. Atos capítulo 26, versículo 13. A luz o derrubou por terra, e do alto uma voz poderosa ecoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos, capítulo 9, versículo 4. Atordoado, cego, em choque, ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio como um trovão que rasga a alma: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos capítulo 9, versículo 5.
Naquele instante, tudo que Saulo acreditava ruiu. Aquele que ele negava, aquele que ele combatia, era real, vivo, glorificado, e falava com ele. Cego pela luz, quebrado pelo impacto, Saulo foi guiado pelas mãos até Damasco, 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, 3 dias em silêncio, lutando com tudo que sabia. Atos, capítulo 9, versículo 9. O homem que andava com autoridade agora dependia de outros para caminhar. Aquele que impunha medo agora tremia diante da verdade. Aquele que prendia agora estava cativo do Espírito. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o Senhor falava com um discípulo chamado Ananias. E lhe deu uma ordem difícil: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta por Saulo de Tarso, eis que ele está orando. Atos, capítulo 9, versículo 11. Ananias hesitou. Todos conheciam a fama de Saulo. Mas o Senhor respondeu com clareza: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos, capítulo 9, versículo 15. Ananias obedeceu. Entrou na casa onde Saulo estava, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 17. E imediatamente, como que escamas caíram dos olhos de Saulo, ele voltou a ver, foi batizado, e naquele momento o perseguidor morreu. E nasceu o apóstolo. Não era mais Saulo, o fariseu. Era Paulo, servo de Jesus Cristo. Seu passado o condenava, mas a graça o libertou. O mundo veria, a partir dali, um homem completamente transformado, que trocou o orgulho pela humildade, a violência pela compaixão, a tradição cega pela fé viva. Ele havia conhecido Jesus, não como os outros discípulos que o tocaram, mas de uma forma ainda mais profunda, na alma, no espírito, no coração. E essa experiência jamais o deixaria. Ele mesmo testemunharia: por último de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. A partir daquele encontro, Paulo nunca mais seria o mesmo. E o mundo também não. Poucos dias depois de sua conversão, Paulo começou a pregar. Sim, o mesmo homem que perseguia os cristãos agora anunciava com ousadia que Jesus era o Filho de Deus. Atos, capítulo 9, versículo 20. A mudança foi tão radical que muitos não acreditavam. Temiam uma armadilha. Achavam impossível que o antigo perseguidor tivesse se tornado seguidor. Mas o tempo provou que Paulo não buscava aplausos. Ele havia sido chamado e obedeceria, custasse o que custasse. Desde o início, Deus havia deixado claro: Paulo seria um vaso escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. E foi exatamente o que ele fez. Durante anos, Paulo viajou de cidade em cidade, de nação em nação. Não pregava um evangelho fácil, não buscava agradar, mas sim transformar. Em Antioquia, começou seu ministério entre os gentios. Ali, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos, capítulo 11, versículo 26. Paulo enfrentou oposição, rejeição, ameaças e prisões, mas também viu vidas sendo salvas, cidades sendo tocadas e igrejas sendo fundadas. Ele evangelizou em Listra, Derbe, Icônio, Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso e tantas outras regiões. Em suas viagens missionárias, caminhou milhares de quilômetros, não em estradas fáceis, mas entre desertos, montanhas e mares agitados. E mesmo diante do sofrimento, sua fé não vacilava. Foi apedrejado em Listra, arrastado para fora da cidade como morto, mas levantou-se e voltou para continuar pregando.
Atos, capítulo 14, versículos 19 e 20. Foi preso em Filipos, jogado no cárcere inferior, com os pés presos no tronco. Mas à meia-noite orava e cantava louvores, e um terremoto sacudiu a prisão. As cadeias se romperam. Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Sobreviveu a naufrágios, foi picado por uma serpente, sofreu fome, frio, nudez, traições, açoites, e mesmo assim dizia: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Ele conhecia o preço da missão e aceitava pagar, pois sabia que nada se comparava à glória de servir a Cristo. Paulo escreveu cartas, muitas delas dentro de prisões. Cartas que atravessariam séculos, cartas que moldariam a doutrina da igreja, cartas que nos falam ainda hoje. Aos Romanos, revelou a profundidade da graça. Aos Coríntios, ensinou sobre os dons do Espírito. Aos Gálatas, defendeu a liberdade em Cristo. Aos Efésios, revelou os mistérios celestiais. Aos Filipenses, escreveu sobre a alegria no sofrimento. Aos Tessalonicenses, falou sobre a vinda do Senhor. E a cada igreja, a cada carta, Paulo entregava seu coração, com verdade, com lágrimas, com amor. Ele não pregava por conveniência, pregava porque era impossível calar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ele sabia que sua missão não vinha de homens, mas de Deus. E por isso não buscava reconhecimento. Sua recompensa estava no alto. Paulo não fundou apenas igrejas. Ele formou discípulos, homens como Timóteo, Tito, Lucas, Silas, jovens que continuariam a obra, que carregariam a tocha após sua partida. E ao longo de sua missão, Paulo não parava. Cada cidade era uma nova oportunidade. Cada dor, um novo testemunho. Cada dia, uma chance de glorificar a Deus. Sua vida era um sacrifício vivo, sua boca, uma trombeta da verdade, seu coração cheio do Espírito. Ele foi escolhido para ser apóstolo, não por homens, mas por Jesus Cristo, e a missão era clara: levar o Evangelho onde ninguém ainda havia ido, abrir caminhos onde só havia trevas, pregar o nome de Jesus até o último suspiro. Paulo nunca viu Jesus andando pelas ruas da Galileia. Não o viu multiplicar os pães, não ouviu sua voz nas parábolas, não o observou sangrando na cruz, mas cria com todo o coração. Seu encontro com Cristo foi espiritual, direto, irresistível. E mesmo sem o ter visto em carne, Paulo viveu como se o visse face a face. Andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Essa era sua convicção. Sua alma foi tão impactada pela graça que o passado já não importava. Tudo se fez novo. A vida velha havia morrido no caminho de Damasco. Ele não precisava de provas visíveis, porque tinha convicções eternas. Paulo entendeu que a fé não é sentimento. É certeza, não é lógica, é rendição. Escreveu com autoridade e profundidade: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Para ele, Jesus não era um personagem distante. Era o centro da existência, era tudo. Mesmo diante das dúvidas do mundo, Paulo não hesitava. Ele conhecia o Senhor. E mesmo cercado de prisões, fome, abandono e perseguições, nada o separava do amor de Cristo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está
Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Essa fé não era construída em vitórias humanas, mas em confiança absoluta. Não era sustentada por reconhecimento, mas por renúncia. Paulo sabia, crer é perder tudo para ganhar Cristo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos judeus, foi acusado, preso, açoitado, mas sua fé crescia no meio da dor. Era na fraqueza que ele era mais forte. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ao ouvir isso de Jesus, Paulo respondeu com o coração rendido: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele compreendeu que não precisava mais se apegar a riquezas, a posições, a glórias humanas. Sua única meta era Cristo. Sua única direção era o céu. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. E mesmo quando o mundo o esquecia, Paulo não se sentia só. Ele tinha comunhão com o Espírito Santo. A voz de Cristo ainda ecoava dentro dele. Seu coração ardia de esperança. Mesmo sem ver, ele amava. Mesmo sem tocar, ele obedecia. Mesmo sem aplausos, ele permanecia. Ele sabia que a fé verdadeira não depende do que os olhos enxergam, mas do que a alma conhece. Por isso escreveu com ousadia: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Paulo não buscava uma vida confortável, buscava uma coroa incorruptível e vivia todos os dias como se fosse o último, preparando-se para ver, enfim, o rosto daquele que nunca conheceu em carne, mas que amou com toda a alma. Paulo sabia, a jornada estava chegando ao fim. Os sinais eram claros. O tempo corria como areia entre os dedos. As dores do corpo já não podiam ser ignoradas, e o frio da prisão romana anunciava que a morte se aproximava. Ele estava preso, mais uma vez. Agora, não em uma casa alugada, mas em uma cela escura, úmida, esquecida. O Império Romano havia se tornado ainda mais cruel. Nero, o imperador, iniciara uma perseguição implacável contra os cristãos. Multidões eram lançadas aos leões, queimadas vivas, torturadas em público. E Paulo era visto como um dos líderes dessa fé perigosa. Mas nem mesmo diante da espada ele se calou. Em seu coração havia mais fé do que medo, mais esperança do que lamento. E mesmo preso, escreveu. Mesmo ferido, ensinou. Mesmo abandonado, permaneceu fiel. Sua última carta foi para seu filho na fé, Timóteo. Não era apenas uma instrução, era um testamento de fé. Com mãos enfraquecidas, mas alma ardente, ele escreveu: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Ele havia lutado, sofrido, chorado, mas nunca retrocedeu. Guardou a fé até o fim. Não buscou glória, buscou fidelidade. Não conquistou riquezas,
mas ajuntou um tesouro no céu. Agora, ali, sozinho, o velho apóstolo aguardava o momento de partir. Ele sabia que a morte viria pela espada. A decapitação era o método reservado aos cidadãos romanos. Seria rápida, mas cruel. E mesmo assim, não havia temor. Ele não via a morte como fim, mas como encontro com aquele que um dia lhe apareceu na estrada, aquele que o tirou das trevas, aquele que o perdoou, aquele por quem viveu, sofreu e entregou tudo. Ele não veria o rosto de Jesus pela fé apenas, mas agora veria face a face, e diante dele não traria medalhas, mas cicatrizes, marcas de uma vida vivida em obediência. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Essa era sua esperança. Não em recompensas humanas, mas na promessa do Senhor. E naquele dia, quando os soldados romanos entraram na cela, Paulo se levantou com dignidade. Nenhuma palavra de revolta, nenhum pedido de misericórdia. Seu olhar estava fixo no alto, seu espírito em paz. Levado até o local da execução, ajoelhou-se, fechou os olhos e entregou-se. A espada cortou seu corpo, mas não sua fé. O mundo calou sua voz, mas não sua mensagem, porque as palavras de Paulo ecoam até hoje. Suas cartas atravessam séculos, seus ensinamentos moldam nações. Sua vida nos lembra que a fé é maior que a dor e que a obediência vale mais do que qualquer conforto. Ele foi o apóstolo que não conheceu Jesus em carne, mas o amou mais do que muitos que o tocaram. Ele foi perseguido, mas nunca perseguiu. Foi acusado, mas nunca se defendeu. Foi ferido, mas nunca parou de amar. Seu fim foi a morte, mas seu legado é eterno. E a coroa da justiça, aquela que o Senhor prometeu, hoje brilha sobre sua cabeça, em glória, em honra, em vitória.